Abre a sua Bíblia no capítulo 9 de João. Capítulo 9 de João. Capítulo 9, versículo 1 de João, quando fala sobre a cura de um cego de nascença. Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Diga assim: eu amo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É momento de você prestar atenção na palavra do Senhor. João, Evangelho, capítulo 9, versículo 1, diz assim: amém, Jesus, glória a Deus mesmo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a glória de Deus. Foi assim para que se manifeste nele o quê? Foi assim para que se manifestem nele o quê? A glória de Deus. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, está fraco, meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Senhor, fala comigo neste momento, através da sua palavra, pois a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é inerrante, é soberana, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a santíssima palavra do Senhor neste momento. Amém, amém, aleluia. Pode tomar o seu assento. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Tá bonito, mas eu acho que Jesus merece melhor. Vamos lá? Isto, palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu tenho aqui, da parte de Deus, uma palavra para o seu coração. E queria que você desse atenção a esta palavra, porque esta palavra não é minha, mas ela é de Deus. Ela vem do coração de Deus para o meu, para o seu e para os nossos corações. Neste texto sagrado que eu acabei de ler com vocês, vemos aqui, prezados irmãos, o encontro de Jesus com um homem. Aqui está o encontro com Jesus com um homem, e esse homem tinha aproximadamente 30 anos de idade. Este homem era cego de nascença, ou seja, ele havia nascido cego. O diagnóstico estava fechado. A Bíblia Sagrada está dizendo que o homem era cego de nascença. Ele havia nascido cego. Este era o diagnóstico daquele moço. Estava fechado o diagnóstico.
30 anos de idade, 30 anos cego, 30 anos de idade, 30 anos sem ver ninguém, 30 anos de idade, 30 anos sem ver a luz do dia, pois ele havia nascido cego. Este era o diagnóstico, estava fechado, para ele não havia esperança. Mas este homem, um dia Jesus estava no exercício do seu ministério público. Jesus estava em um determinado lugar, porque ele percorria as aldeias, cidades, caminhos e valados, ensinando o povo o caminho do céu. E certo dia, o Senhor Jesus se depara com este homem. Pelo jeito, os discípulos de Jesus já conheciam este homem, já sabia da gravidade do problema deste homem, já sabia que este homem de aproximadamente 30 anos de idade era cego, e era cego de nascença, havia nascido cego. Os discípulos de Jesus então olham para Jesus e faz uma pergunta, dizendo: Senhor, eis aqui este homem que nasceu cego, ele é cego de nascença. Quem foi que pecou, Senhor, para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Esta foi a pergunta dos discípulos. Quem foi que pecou para que ele nascesse cego, Jesus? Ele pecou ou seus pais pecaram? Amados, por causa desta pergunta dos discípulos, alguns acham que os discípulos tinham aceitado a doutrina comum no Oriente, da pré-existência e transmigração das almas de um corpo para outro. Outros citam a doutrina estranha de muitos judeus, que a criança pode pecar mesmo no ventre da sua mãe. Na verdade, nenhuma coisa e nem outra coisa. Quando nós lemos os Salmos de capítulo 51, e no versículo de número 5, o escritor deste salmo disse: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas quando o escritor do Salmo 51, quando ele afirmou que em iniquidade foi formado e em pecado sua mãe havia lhe concebido, ele não estava dizendo que uma criança é capaz de pecar estando no ventre da sua mãe. Ele se referia ali no Salmo 51 ao pecado original, ou seja, o pecado adâmico, a natureza pecaminosa. É claro que quando alguém nasce, já nasce com o pecado chamado pecado adâmico, é a natureza pecaminosa. Porém, uma criança não é capaz de pecar estando no ventre da sua mãe, e por isso ela não pode sofrer nenhuma consequência de qualquer pecado que ela tenha cometido no ventre da sua mãe. Não, isto não pode acontecer. É claro, prezados irmãos, que de qualquer maneira, de qualquer forma, Jesus Cristo tinha de corrigir o engano dos seus discípulos, que mostraram neste caso dois erros eles mostraram. Primeiro erro intelectual. Eles atribuíram que fosse um caso de sofrimento por causa direta do pecado, e Jesus deixou claro que a situação daquele homem não foi consequência de nenhum pecado que ele tivesse cometido no ventre da mãe, nem tampouco consequência do pecado de seus pais. O segundo erro que os discípulos cometeram foi um erro comum. Em vez de serem movidos de compaixão pelo homem cego de nascença, eles queriam entrar num argumento teológico. Jesus deixou claro no versículo de número 4 que não convém ceder à inclinação de falar
sem fazer. Jesus então, ao repreender os discípulos, ou ao orientá-los, dizendo que a questão do sofrimento daquele homem não era consequência nem do pecado dele no ventre da mãe, porque isso não era possível, mas também não era consequência do pecado de seus pais. Então Jesus, para que os discípulos pudessem entender algo mais profundo no sentido espiritual, Jesus disse: isto acontece com ele para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. É para a glória, é para a glória, é para a glória. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento o Senhor Jesus faz algo que todo mundo que estava presente ali acha estranho, e às vezes ao nosso ver também é algo estranho. Naquele momento Jesus cuspiu na terra, mexeu a saliva na terra, aí fez um lodo, uma lamazinha, e Jesus com aquele lodo, ele untou os olhos do cego, ele ungiu os olhos do cego com aquele lodo, e disse para o cego: agora vai até ao tanque de Siloé e se lava. Oh irmãos, o homem já era cego, o homem vivia cego, o homem tinha quase 30 anos de idade, 30 anos cego, ele tinha dificuldade para se locomover de um lugar para outro lugar, ele precisava da ajuda de alguém. Onde quer que ele ia, ele precisava de um guia, ele precisava de alguém que o guiasse até onde ele tinha de ir. Era uma dificuldade tremenda, ele dependia dos outros para caminhar, para andar, para ir até onde ele queria ir. Jesus naquele momento, ele faz lodo, ele mexe com a saliva na terra, ele faz uma lama e ele coloca nos olhos do cego, e como não se bastasse sujar os olhos do cego, entre aspas, com aquela lama da saliva dele misturado com a terra, aí ele ainda diz: vai até o tanque de Siloé e se lava. O tanque de Siloé ficava bastante longe, num vale situado perto de Jerusalém, e aquele homem tinha de sair agora com os olhos sujos daquela lama, procurar o tanque de Siloé para lavar os seus olhos lá. Mas aquele homem, ele não questiona com Jesus. Aquele homem, ele não diz para Jesus como, por exemplo: peraí, Senhor, eu já sou cego, Senhor, e o Senhor ainda coloca essa lama nos meus olhos, e agora manda eu ir até o tanque de Siloé para se lavar lá. Eu nem sei onde fica esse tanque de Siloé, Senhor. Será que o Senhor não sabe que eu dependo dos outros, que eu preciso dos outros? Onde quer que eu vá, eu tenho que ter um guia, eu dependo dos outros, e o Senhor manda eu procurar o tanque de Siloé e se lavar nele. Não, o cego não disse isto, o cego não questionou, mas ele pediu ajuda a alguém: me leva neste lugar, me leva no tanque de Siloé. Ele mandou eu procurar o tanque de Siloé, e o cego então, com a ajuda de alguém, ele procura e acha e encontra o dificultoso tanque de Siloé, situado num vale perto de Jerusalém, e ali ele abaixa, se lava os olhos e fica enxergando curado. Aleluia, aleluia. Quando com muita dificuldade ele encontra o dificultoso tanque de Siloé, situado no vale perto de Jerusalém, e ele pega a água daquele tanque e lava os seus olhos. Quando ele tira aquele lodo dos olhos, a cegueira saiu junto, e ele passa a enxergar, ele passa a ver, ele passa a enxergar. O milagre aconteceu. Oh, glorifica o nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus.
Irmãos, aqui eu aprendo uma lição. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor e não queremos levantar uma palha do lugar por merecer a bênção de Deus, pastor. É assim muitas vezes que nós queremos as bênçãos do Senhor. É certo que Jesus curou tanta gente sem mandar que aquela gente procurasse o tanque de Siloé. É certo que Jesus curou cegos só tocando nele. Tocou e disse: você está curado. Jesus curou muitas pessoas só com um simples toque, mas no caso deste cego, Jesus fez diferente. Jesus untou os olhos dele e disse: vai procurar o tanque de Siloé. Queridos irmãos, muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor e não queremos aceitar a forma de Deus. Se este homem não tivesse aceitado a forma de Jesus, ele teria permanecido cego. Ele poderia ter dito: eu já ouvi falar que o Senhor curou tanta gente só em tocar. Eu já ouvi falar que muita gente foi curada só de tocar no Senhor. E por que que comigo tem que ser diferente? Por que que eu tenho que procurar esse dificultoso tanque de Siloé, que eu nem sei onde fica? Por que que comigo o Senhor teve de sujar os meus olhos com esta lama? Por que comigo tem de ser diferente, Jesus? Não, ele não disse isto. Ele aceitou a forma de Jesus. Se nós queremos os milagres de Deus, as bênçãos do Senhor, é necessário que nós aceitemos a forma de Deus. Não tem condição de ensinar Deus a trabalhar, não tem condição de dar ordem para Deus. Nós é que temos de aceitar a ordem de Deus, a determinação de Deus. Temos de estar no centro da vontade de Deus. Por que que aquele homem, ele aceitou a forma de Jesus? Porque ele estava no centro da vontade de Jesus. Eu pergunto aqui, será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Quantos aqui querem bênçãos? Levanta a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória? Pode, glorifique a Ele. Aleluia. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Agora, nós estamos no centro da vontade de Deus? Tem gente que até hoje não recebeu a sua vitória porque não aceitou a forma de Deus te abençoar. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por outro lado, eu aprendo outra lição. Hoje em dia as coisas estão fáceis, não é? Em determinados momentos, em determinadas situações. E eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia é só você ir no supermercado, você compra um pacote, você chega na sua casa com aquele pacote, coloca no micro-ondas e de repente sai uma refeição quentinha. Está entendendo? Parece que ninguém mais quer ocupar tempo na cozinha e preparar uma bela refeição a partir de ingredientes crus. Essa atitude de preguiça tem se infiltrado dentro das igrejas. E muitos crentes querem as bênçãos do Senhor, mas não querem mover uma palha do lugar por merecer a bênção do Senhor. E quem sabe Deus está falando com você: eu vou te abençoar hoje, mas vai no tanque de Siloé, procure o tanque de Siloé. O que significa isso para nós? É orar mais, é jejuar mais, é buscar mais, é vir mais para a igreja, é crer mais, é acreditar mais, é estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aí o homem é curado. O homem recebe a cura. E quando ele volta enxergando, ele foi precisando da ajuda de parentes, amigos ou vizinhos. Quando ele volta do tanque de Siloé, ele volta sem a ajuda de ninguém, porque ele está enxergando. Aí causa espanto, aí causa tumulto.
Aí todos ficam espantados. Quem conhecia ele ficou espantado. Parava ele na rua e perguntava: é você? Aquele cego? Sou eu mesmo, só que eu não sou mais cego. Alguém olhava e dizia: não deve ser ele não, é alguém que parece com ele. E ele dizia: sou eu mesmo. Aleluia. Mas como foi que você ficou curado? Ele colocou um lodo nos meus olhos e disse: vai até o tanque de Siloé e se lava. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Foi assim. Foi assim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os religiosos da época que conhecia aquele homem se espantaram, porque o homem tinha, como eu disse e repito, aproximadamente 30 anos de idade. Ele frequentava as sinagogas dos judeus. Todo mundo conhecia ele por ali. E os judeus, os religiosos, os filósofos, os catedráticos, todos se maravilharam. Espantados, mandaram chamar ele no gabinete. E ele foi conduzido até o gabinete dos religiosos, doutores, filósofos. E começou o interrogatório. Você é aquele homem mesmo que vivia cego? Ou é alguém que parece com ele? Não, sou eu mesmo. Mas como você era cego e agora está enxergando? Como é que isto aconteceu? Um homem por nome Jesus. Isso está no texto aqui, está no contexto. Um homem por nome Jesus. Ele colocou um negócio nos meus olhos, parece que uma lamazinha, e mandou eu ir no tanque de Siloé e se lavar. E que eu ia ficar enxergando, eu ia ser curado. Eu fiz como ele mandou. Eu fui, me lavei e estou vendo. As autoridades, os judeus, os filósofos, os doutores não queriam acreditar. Mas que homem é este? O nome dele é Jesus. Mas como é que pode um homem pecador abrir os olhos de um cego? E ele dizia: se ele é pecador, eu não sei, Senhor. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e ele me curou. Aleluia! Os doutores da lei, os judeus, doutores, filósofos, não queriam ainda acreditar no que o homem estava dizendo e mandou chamar o pai dele. Disse: chama o pai dele aqui, traz o pai deste homem aqui. E lá veio o pai do rapaz. Talvez tinha uns 55, 60 anos de idade, talvez. Com medo, até tremendo, porque foi chamado no gabinete das autoridades da época. E naquela época eles tinham muito medo de serem excomungados da sinagoga. Então lá vai o homem. Chega lá, entra no gabinete dos doutores, e os doutores perguntam: esse moço que está aqui é seu filho? E o pai olha e diz: é meu filho, sim. Mas ele não era cego? Ele era cego, sim. Ele nasceu cego? Nasceu cego, sim. Olha bem para ele, é ele mesmo. É ele mesmo. Mas como é que ele está enxergando agora? Aí o pai falou: olha, senhor, que ele é meu filho, eu sei. Que ele nasceu cego, eu sei. Agora, como ele foi curado, pergunta para ele. Ele tem idade suficiente para responder. Pergunta para ele. O pai não queria nem falar o nome de Jesus, com medo de falar o nome de Jesus e ser excomungado da sinagoga. Mas é seu filho mesmo? É meu filho, sim. Mas como ele nasceu cego e está enxergando agora? Isso aí eu não sei, senhor. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Isso aí eu não posso responder. Eu sei que ele era meu filho, eu sei que ele nasceu cego, mas como ele foi curado, é ele que tem de responder. Eu não vou responder por ele. Ele tem idade suficiente para responder.
Os doutores viraram novamente para o rapaz: mas espera aí, é você mesmo? Sou eu. Quem foi que te curou? Eu já falei para vocês que foi um homem por nome Jesus. Oh, aleluia, glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele moço humilde, no interrogatório, no gabinete dos doutores da lei, ele ouviu muitas palavras que ele não entendia. Um falava de filosofia, outro falava de sociologia, outro falava de biologia, outro falava de psicologia e etc. O rapaz dizia: eu não entendo nada destas coisas. Não entendo nada destas coisas. O rapaz não entendia nada de filosofia, não entendia nada de sociologia, não entendia nada de teologia, muito menos de psicologia e muito menos de biologia. Mas ele dizia: senhores doutores, eu não entendo nada de muitas coisas que vocês estão falando aí, mas uma coisa eu sei: o homem por nome Jesus, ele me curou. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Aleluia, você pode dar glórias. Os doutores não queriam entender. Eles entendiam muito de filosofia, de teologia, de biologia, de sociologia, de psicologia, entendia muitas coisas dentro dessas áreas, mas não entendia nada de milagres. E o moço insistia: um homem por nome Jesus. Esse Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui para fazer milagres. Ele está aqui para fazer sinais. Ele está aqui para fazer maravilhas. E quem crê, glorifique a Ele. Jesus está aqui. Mas quando Jesus disse aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, para que ele nascesse cego. Jesus estava dizendo que a doença dele não era consequência nem do pecado dele, nem do pecado dos seus pais. Existem doenças que são consequências diretas do pecado, mas nem todas as doenças são consequências diretas do pecado. E a doença desse moço não era nenhuma consequência de pecado algum. Então Jesus falou: isto é para que a glória de Deus se manifeste nele. Há situações que nós passamos, é o que eu aprendo com o que Jesus disse. Existem situações que nós passamos e que ninguém pode passar por nós. Somos nós quem temos de passar. Existem lutas, adversidades que nós passamos, que é para nós passar. Não adianta, ninguém vai passar por mim, ninguém vai passar por você, é você que tem de passar. Mas deixa eu falar uma coisa: na vida do cristão verdadeiro, todas as lutas, adversidades e tribulações contribuem para a manifestação da glória de Deus na vida dele. Você crê nisto? Ei, quando nós estamos no plano de Deus,
Quando nós estamos na presença de Deus, seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, seja qual for o problema, ele se transformará na glória de Deus na nossa vida. Se você está na presença de Deus, se você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, eu sei que você pode estar passando por grandes lutas, grandes momentos, grandes tribulações, grandes adversidades, mas deixa eu repetir, se você está na presença de Deus e você crê na palavra de Deus, esta luta, este problema, esta adversidade, pode ter certeza que ela se transformará na glória de Deus. Não será o seu fracasso, não será a sua derrota, será para a glória de Deus. Quando é que as nossas lutas, quando é que as nossas tribulações e provações se transformam na glória de Deus? Quando? Primeiro, quando nós entendemos que os problemas não nos separam de Deus. Quando nós entendemos e temos a convicção de que os problemas e adversidades não nos separam de Deus, eles se transformarão na glória de Deus. O escritor do Salmo 51, no versículo 17, diz: o sacrifício aceitável é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Tribulação, lutas, adversidade não nos separam de Deus. O salmista disse: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na adversidade estou sendo aperfeiçoado para que a glória de Deus se manifeste em mim. Oh, aleluia! Se você crê nisto, pode glorificar o nome do Senhor. Só se você crê, glorifique a Deus. Aleluia! Na vida daquele cego havia uma sentença. Na vida daquele cego de nascença havia uma sentença. Sentença de que não teria mais jeito. Sentença de que não teria mais solução. Sentença de que ele havia nascido cego e ia morrer cego. O que acontece? Jesus vem e quebra aquela sentença. Por que Jesus quebrou aquela sentença? O que foi que aconteceu? Aquela tribulação se transformou na glória de Deus na vida do cego. Jesus vem e quebra aquela sentença. Em Sofonias capítulo 3, versículo 15, ouça isto. Sofonias capítulo 3, versículo 15 diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou os teus inimigos fora de ti. Olha só. Sofonias capítulo 3, versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora os teus inimigos. O Senhor está no meio de ti, tu não verás mal algum. Ou seja, o mal não vai prevalecer, a doença não vai prevalecer, o diabo não vai prevalecer, o inferno não vai prevalecer, Satanás e seus demônios não vão prevalecer. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor está falando aqui? E você deve entender: Deus está quebrando qualquer sentença que é contra ti. Deus está quebrando. Deus está quebrando.
Quem sabe há uma sentença na sua vida, sentença de que não vai ter jeito, sentença de que esta causa na justiça você já perdeu, sentença de que esta doença não tem cura, sentença de que o teu marido saiu de casa e não volta mais, sentença de que você já é um derrotado. Deus está quebrando esta sentença. A glória de Deus vai se manifestar. A glória, a glória, a glória. Receba a glória. Quando é que as nossas lutas e adversidade se transformam na glória de Deus em nossa vida? Segundo, quando entendemos que Deus está conosco na batalha. Se você ainda não entendeu que Deus está contigo nesta batalha, você está propício a ser derrotado. Se você ainda não entendeu que Deus está contigo nesta batalha, você será uma presa fácil para o seu inimigo, que são as lutas, as adversidades, os problemas e o próprio demônio. Mas a partir do momento que você entende que Deus entrou contigo nesta batalha, então pode ter certeza que esta batalha se transformará na glória de Deus na sua vida. É isto que a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quando andamos com o Senhor em aliança, a nossa vitória é consumada. Por quê? Porque Deus entrou na guerra conosco. O povo de Israel, irmãos, era um povo comum, como as demais nações da época. Mas a Bíblia diz que as outras nações temiam e tremiam por causa de Israel. Por quê? Por quê? Porque Deus estava no meio do povo de Israel. E quando Deus está no meio de um povo, esse povo não é falido. Quando Deus está no meio de um povo, esse povo não é derrotado. Quando Deus está no meio de um povo, esse povo não é fracassado. Quando Deus está no meio de um povo, esse povo é vencedor. Esse povo é vencedor. Oh, este povo é vencedor. Aleluia. Quando é que as lutas, os problemas se transformam na glória de Deus na nossa vida? Para encerrar, número 3, quando entendemos que a graça de Deus nos basta. Ou seja, entendemos que a graça de Deus é suficiente. Quem entende que a graça de Deus é suficiente na sua vida? Quem? Levanta a mão e dê glória. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mostra Paulo orando ao Senhor para que Deus tirasse dele uma tribulação. Mostra Paulo orando para que Deus tirasse dele uma luta, para que Deus tirasse dele aquilo que ele chamava de espinho na carne. Aí que Deus fala com Paulo no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Deus vem e diz: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O que Deus estava dizendo? Esse espinho na carne, por mais que ele ficar na sua carne, não será a sua derrota, não será o seu fracasso, não será a sua miséria, pois a minha graça supera tudo isto. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aleluia. Paulo recebeu esta revelação que é também para nós. Paulo recebeu esta revelação que é também para mim e para você.
Na dificuldade, a graça de Deus nos ampara. Na dificuldade, a graça de Deus é suficiente. Na dificuldade, a graça de Deus nos sustenta. Na dificuldade, a graça de Deus nos dá força. Por que tem irmãos aqui que passa dias, entra dias, semana, meses, anos e sempre está na luta, na dificuldade, mas sempre é o mesmo servo de Deus, é a mesma serva de Deus, não abre mão da igreja, não abre mão de Jesus, não abre mão da palavra, porque a graça de Deus está na vida dele, a graça de Deus está na vida dela. Aleluia. As lutas que nós enfrentamos nesta vida não são o nosso fracasso. Quando Justino, quem leu a história sabe, quando Justino, mártir no 2º século, quando ele foi lançado no cárcere, por causa de sua ousadia de testificar de Cristo, um ministro do imperador chegou no ouvido dele e perguntou assim: Justino, você imagina que depois da sua cabeça rolar, você irá direto para o céu? Justino olhou para o seu algoz e disse assim, respondeu assim: se eu imagino, eu tenho certeza que sim. E não somente eu, mas todos que têm a experiência do poder de Cristo também têm esta certeza. A cabeça pode rolar, mas nós vamos encontrar com Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória! É isso que Paulo diz. Estou encerrando. Em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Ele diz de novo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está reservada, a coroa de glória me está reservada. O Senhor me dará, e não somente a mim, mas Ele dará a todos quanto amarem a sua vinda. Oh, aleluia! Há uma coroa que te espera, há uma coroa de glória, há uma coroa de glória, há uma coroa de glória. É para você romper, é para você enfrentar esta batalha. Não é para você desanimar não, porque há uma coroa de glória te esperando. Quero dizer uma coisa para vocês. Não é que precisa do sofrimento para que a glória de Deus venha se manifestar. Não é que precisa do sofrer, mas é que em meio ao sofrimento a glória de Deus pode se manifestar de maneira surpreendente. Como disse William Young, autor de A Cabana, a glória não depende da existência do sofrer, mas onde há sofrimento,
você encontrará a glória de inúmeras maneiras. Aleluia. Se tem algum crente aqui sofrendo, se tem algum crente aqui na luta, se tem algum crente aqui na provação, se tem algum crente aqui passando por um momento de adversidade, pode procurar a glória de Deus, que ela está aí. Pode procurar a glória de Deus, que ela está aí. Ei, eu estou repetindo, pode procurar a glória de Deus, que ela não está longe, ela está aí. Que Deus lhe abençoe.